Olá a todas e a todos. Eu sou o professor Bruno de Ataíde Prata, do Departamento de Engenharia de Produção da Universidade Federal do Ceará. Essa é mais uma videoaula da disciplina de Ética e Legislação, uma disciplina lotada no Centro de Tecnologia da UFC e ofertada pelo Departamento de Engenharia de Produção para todas as engenharias. Na aula de hoje estamos falando sobre o tema da responsabilidade social. É pertinente destacar que a responsabilidade social pode ser encarada sob diversos prismas. Iremos aqui apresentar uma perspectiva bem tradicional sobre essa temática, que está embasada na legislação da NBR ISO 26000 de 2010, uma norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. Então, os alunos que tiverem interesse devem se aprofundar na norma. Ao final da aula, vou apresentar alguma bibliografia, uma que é o livro-texto de ética empresarial, outra que apresenta um contraponto sobre a responsabilidade social, mas o enfoque dessa aula é a NBR ISO 26000 de 2010. Então, nós estamos saindo de um escopo assim, mais subjetivo sobre essa questão da responsabilidade social, do capitalismo social, da natureza das empresas, o objetivo das organizações. Estamos entrando numa seara bem mais objetiva. Independente do discernimento que o aluno vem a ter sobre as empresas em geral, é de suma relevância compreender que a responsabilidade social ela é um conhecimento de grande valia. Ela pode contribuir muito para a manutenção das organizações, um mercado competitivo, bem como para mitigar os problemas ambientais, sociais e de outras naturezas que as empresas possam vir a acarretar indiretamente, né? Então, é um tema de grande relevância. Então, a nossa agenda, nós vamos apresentar em um primeiro momento uma introdução, em seguida vamos discorrer sobre a responsabilidade social, vamos apresentar alguns princípios da responsabilidade social, vamos perceber como reconhecer a responsabilidade e o engajamento das partes interessadas. A responsabilidade social é um tipo de projeto no qual deve haver um comprometimento tanto da gestão de topo da organização como de todos os stakeholders envolvidos no processo. Vamos apresentar orientações sobre temas centrais da responsabilidade social. Em seguida, vamos apresentar orientações sobre a integração da responsabilidade social por toda a organização, considerações finais e, por fim, alguma bibliografia. Então, a responsabilidade social é um tema em voga na atual conjuntura e ela, de certa forma, em linhas gerais, ela está atinando para o fato de que as empresas não podem devotar seus esforços unicamente para a maximização do lucro. Isso acontecendo, vários malefícios diretos e indiretos da organização poderiam percolar para a sociedade. Nesse sentido, a responsabilidade social se reveste de uma importância que transcende essa lógica da transação comercial, né? Então, ela está direcionada para uma posicionamento mais humano que as empresas podem e devem tomar dentro de uma sociedade contemporânea. Essa responsabilidade social ela apresenta um benefício em termos de marketing, essa responsabilidade social representa um benefício para a motivação, a competência, a qualificação dos trabalhadores e a satisfação dos clientes finais, assim como a mitigação de possíveis impactos ambientais negativos que a operação dessa organização possa vir a ter. Então, o escopo da norma, essa ABNT NBR ISO 26000 de 2010, é apresentar conceitos, termos e definições relacionadas à responsabilidade social, apresentar um background, conceitos básicos, tendências e características da responsabilidade social, apresentar as principais práticas relacionadas com a responsabilidade social, apresentar os
os assuntos centrais e as questões mais importantes da responsabilidade social, integrar, implementar e promover práticas socialmente responsáveis no comportamento de uma organização, identificar quais são os stakeholders envolvidos e apresentar políticas de como engajar esses stakeholders. Por fim, comunicar à comunidade em geral medidas de performance e outras informações relacionadas com a responsabilidade social. Então, como nós vimos há alguns minutos, eu acabei me antecipando um pouco, a responsabilidade social pode acarretar em vários benefícios para as organizações. Um deles seria aumentar a sua vantagem competitiva, dependendo do modelo de negócio da empresa. A responsabilidade social pode melhorar a reputação da organização. Ela pode aprimorar a capacidade de atrair e manter bons trabalhadores, bons colaboradores, sócios, acionistas, clientes e outros usuários, né? É pertinente destacar que será que a empresa deve satisfazer os clientes, deve buscar colaboradores, ou a empresa deve satisfazer os bons clientes e buscar os bons colaboradores, né? Nem todo colaborador, nem todo cliente é bom, né? Então, não só buscar satisfazer esses stakeholders, mas captar melhores stakeholders. Tá? A manutenção moral da empresa, do seu compromisso e da própria produtividade dos empregados pode ser outro benefício da responsabilidade social. Outra questão de suma relevância seria a percepção dos investidores, dos proprietários, dos doadores, dos patrocinadores e da comunidade financeira em geral, para quem acredita nessas questões. Então, isso pode ter um impacto muito positivo para a organização se essa percepção for positiva, né? E a relação da empresa, da organização com outras empresas, com as esferas municipal, estadual e federal, ou de outros países, né? Com os meios de comunicação, com os fornecedores, com as empresas concorrentes ou não, e com clientes da comunidade em que opera. Então, existem vários benefícios potenciais da aplicação dessa norma nas empresas, né? Dessa norma e nesses princípios. A NBR, de certo modo, ela está apresentando alguns elementos norteadores. E a NBR vai apresentar também alguma nomenclatura padrão, né? Que ela vem utilizando ao longo do texto. E nessa figura 1, que é extraída da norma, ele apresenta uma visão esquemática da NBR, a BNT NBR ISO 26000 de 2010. Então, nós temos na primeira seção o escopo, que seria uma orientação para organizadores, para organizações de todo tipo, independente do seu tamanho ou localização, embora seja algo intuitivo, aplicar esses conceitos numa grande corporação é um desafio, né? Então, a segunda seção são apresentadas a terminologia que norteia a norma. Em seguida, a compreensão da responsabilidade social, uma evolução histórica, características, relacionamento entre a responsabilidade social e um conceito muito importante que é o desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável ele é um tripé: crescimento econômico, produto interno bruto, por exemplo, receita, inserção social e equilíbrio ecológico. Só ocorrerá o desenvolvimento sustentável se essas três variáveis forem potencializadas. Em seguida, na quarta seção, alguns princípios da responsabilidade social, que nós iremos discorrer oportunamente. Existem também questões relacionadas às práticas fundamentais da responsabilidade social, na seção 5. Na seção 6, os temas centrais, governança organizacional, direitos humanos, dentre outros. Na sétima seção, a integração da responsabilidade social em toda a organização, que é um grande desafio. Por fim, a bibliografia e alguns anexos com casos de sucesso, né? Iniciativas voluntárias da responsabilidade social. Então, essa norma apresenta 122 páginas, é um documento extenso,
nessa aula iremos apresentar apenas uma visão bem geral sobre essa norma, né? Caberá ao aluno se aprofundar em algumas questões pontuais, né? Então, nós temos aqui sobre a responsabilidade social, a compreensão dessa responsabilidade social envolve alguns aspectos, né? O primeiro deles seria um breve histórico. Então, nós podemos destacar que, após a Revolução Industrial, no século XIX, ocorreu uma grande mudança nos paradigmas da produção e, posteriormente, da prestação de serviço na sociedade. Então, o capitalismo industrial se soergueu como modelo soberano na sociedade contemporânea e houve um crescimento da produtividade das empresas no nível jamais atingível até então. A partir da década de 60, esse termo responsabilidade social passou a ser amplamente utilizado, embora alguns aspectos da responsabilidade social já houveram sido apresentados, né, pontualmente, de forma isolada, até mesmo no final do século XIX, na época da Revolução Industrial, ou mesmo um pouco antes, né? Então, essa responsabilidade social, também conotada por responsabilidade social empresarial, é essa visão, né, que cresceu, principalmente ali após a década de 70, de que uma organização ela pode ter diferentes vertentes, né? Não apenas se ater ao mundo empresarial, da competição, da captação dos clientes, mas admitir que também existe uma esfera, uma incumbência da organização de contribuir para o desenvolvimento sustentável. Então, é uma perspectiva que surgiu nesse período. Existem algumas tendências atuais da responsabilidade social, tendo em vista o incremento da globalização, o qual foi potencializado pelos avanços no setor de transportes e de telecomunicações. As empresas competem a nível global. Então, uma empresa não está mais competindo no âmbito da sociedade ou do seu estado, está competindo com empresas de todo o mundo. E a partir do momento que empresas de todo o mundo utilizam conceitos relacionados à sustentabilidade, é uma tendência que, caso as empresas implementem essas práticas, elas podem perder seu espaço no mercado competitivo. Ademais, empresas do terceiro setor, como organizações não governamentais, têm aparecido como prestadores de serviço e têm sido vistos por vários stakeholders como algo importante, algo necessário para a sociedade. Então, são tendências do setor, né, em geral. Como algumas características da responsabilidade social, nós temos que uma característica geral seria a característica primordial e essencial da responsabilidade social seria a disposição da organização de incorporar considerações socioambientais no seu processo de tomada de decisão, assim como uma prestação de conta pelos impactos de suas decisões e atividades tanto na sociedade. Quando eu falo sociedade, podemos falar trabalhadores, podemos falar clientes e podemos falar não clientes daquele processo, outras pessoas, né? E no meio ambiente em geral. Isso incidiria no comportamento ético e transparente, que iria contribuir para o desenvolvimento sustentável da região onde aquela empresa está inserida, estando em conformidade com a legislação e consistente com normas internacionais de comportamento. Então, existem legislações a âmbito municipal, estadual e federal, os quais a empresa é obrigada a cumprir, e existem normas internacionais de comportamento, dependendo da área daquela empresa, do produto que é produzido, do serviço que é prestado, e é importante que a empresa, mesmo que não seja obrigada a satisfazer essa legislação, essas normas internacionais de comportamento, que ela as siga. Isso é uma característica importante, né? Então, a sociedade
ela tem se envolvido mais com esses processos, buscando uma compreensão mais ampla, né, das cadeias de produção. Então, um princípio da responsabilidade social seria o respeito pelo Estado de Direito e a conformidade com os requisitos legais. Então, a comunidade, as pessoas mais elucidadas buscam do empresa esse comprometimento legal. Então, mas não, como eu havia citado, não apenas se ater à questão da conformidade legal, mas buscar o reconhecimento de obrigações que vão para outras esferas que não sejam exigências legais. Então, isso provém de valores éticos e tendências internacionais. Então, a sociedade, hoje em dia, ela espera isso, né? O papel das partes interessadas seria identificar e engajar os stakeholders interessados que são de fundamental importância para a responsabilidade social. Quem são esses atores? Como comprometê-los? Como imbuí-los para participar ativamente desse projeto? A responsabilidade social ao empreendimento e que para ele seja implementado na empresa é necessário a identificação e a participação de stakeholders, né? Então, em seguida, poderíamos versar sobre a integração da responsabilidade social, devido ao fato que ela diz respeito a impactos potenciais e reais das decisões e atividades da organização, né? Então, é necessário integrar, né? A empresa ela possui vários departamentos, compras, produção, marketing, transportes, atendimento ao cliente, gestão de pessoas. Esses departamentos têm que estar imbuídos com isso e a sociedade em geral, os acionistas, os clientes, a mídia, o Estado, né? A questão da filantropia, né? É uma questão que pode ter um impacto positivo para a sociedade, a empresa fazer doações, investir em projetos sociais, né? Então, são várias questões que podem permitir a integração da responsável da empresa com diversos stakeholders, né? Nós poderíamos aqui destacar essa questão da responsabilidade social e o desenvolvimento sustentável, né? Então, o conceito norteador de desenvolvimento sustentável, né, que nós já apresentamos, né, que ele apresenta essas três dimensões: a dimensão econômica, a dimensão social e a dimensão ambiental, as quais são interdependentes. Então, por exemplo, a eliminação da pobreza requer promoção de justiça social e o desenvolvimento econômico e a proteção do meio ambiente, né? Então, para que você se desenvolva, você tem que considerar essas três variáveis, né? Nós já havíamos comentado sobre esse aspecto. Então, nós temos aí uma questão de suma relevância, que seria o Estado e a responsabilidade social. Então, a norma, a NBR ISO 26000-2010, ela não substitui nenhuma legislação, né? Não vai obrigar, né, o Estado a agir de uma forma diferente, né? O Estado ele deve agir com equidade e justiça em nome do interesse público. Então, a norma não oferece orientação sobre o que convém, sobre os requisitos legais, né? Então, são orientações que as empresas devem assumir. Então, o papel do Estado é indispensável para o desenvolvimento sustentável, para aquelas pessoas que acreditam no Estado, né, obviamente, que ele tem que fazer, elaborar leis, fiscalizar e fazer cumprir que a legislação e os requisitos, né, inerentes a questões trabalhistas, inerentes a questões fiscais, inerentes a questões ambientais sejam cumpridos. Deve haver uma cultura, né, de conhecimento das leis, divulgação das leis e de fiscalização. Então, para que tudo funcione, é imprescindível o papel do Estado. Então, nós temos aqui algumas questões, né? Alguns princípios. O princípio da accountability, ou seja, prestação de contas. Então, a organização ela precisa ser transparente, né? Ela precisa prestar contas fiscais, contas
sobre os resíduos, contas sobre os planos de cargos e carreira dos seus trabalhadores e dentre outras questões. Ou seja, qual é o impacto global das decisões e atividades da empresa para a sociedade e para o meio ambiente. Então, a empresa ela deve ter esta prestação de contas. Ela deve além de prestar contas, ela deve se responsabilizar pelos impactos de suas decisões e atividades na sociedade, notadamente se são questões que acarretarão em consequências negativas, né? E ela deve tomar medidas efetivas para evitar a repetição de impactos negativos. Esses impactos podem ter sido não intencionais ou imprevistos, né? Tá certo? Então estamos partindo da premissa de idoneidade, né? Então a transparência está bem alinhavada com esse conceito da prestação de contas, né? Então a empresa deve ser transparente com relação ao propósito, à natureza e à localização das suas atividades. Ela deve ser transparente com relação à identificação de qualquer controle acionário na atividade da organização. Ela deve ser transparente como suas decisões são tomadas, incluindo a definição dos papéis dos stakeholders, as responsabilidades, a prestação de contas e o nível de hierarquia nas diferentes funções dentro da organização. Ela deve ser transparente com relação aos padrões e critérios utilizados para avaliar o seu próprio desempenho em relação à responsabilidade social, ou seja, é imprescindível a autoavaliação. Ela deve ser transparente no seu desempenho em questões relevantes e significativas para a responsabilidade social, deve ser transparente sobre as origens, montantes e aplicações dos recursos financeiros. Ela deve ter transparência no que concerne aos impactos conhecidos e prováveis de suas decisões. E, por fim, sobre a transparência sobre as partes interessadas e procedimentos e critérios utilizados para identificar, selecionar e engajar os stakeholders. Então, perceba, não é simples implementar isso em uma organização. Não é simples implementar isso em uma grande corporação. Todavia, é um desafio que vai acarretar em benefícios para a organização, e benefícios tangíveis e intangíveis. Então, tem a esfera do comportamento ético. A organização ela deve se basear em um conjunto de valores tais como honestidade, equidade e integridade. Então, esses valores refletem a preocupação com os trabalhadores, com as pessoas carentes, com os animais, com a fauna, com a flora em geral, com os corpos hídricos. Então, nesse sentido, a organização ela deve promover um comportamento ético através de uma identificação e declaração dos seus valores e princípios fundamentais, através do desenvolvimento e da aplicação de estruturas de governança que ajude a promover o comportamento ético dentro da própria empresa. Identificar, adotar e aplicar padrões de comportamento ético apropriado a seus propósitos e atividades. Ela deve estimular e promover a observância do comportamento ético desse padrão dentro da empresa. Ela deve definir e comunicar esses padrões de comportamento ético por sua estrutura de governança, ou seja, com seus trabalhadores, com seus colaboradores, fornecedores, terceirizados, etc., para que isso seja uma identidade daquela organização. Ela deve prevenir e solucionar os conflitos de interesse entre todos os departamentos da organização. Ela deve criar e manter mecanismos de supervisão e controle para não somente apoiar, como exigir comportamento ético de todos os stakeholders. Ela deve criar e manter mecanismos para facilitar a denúncia de comportamento antiético sem receio de represálias por parte dos stakeholders. Ela deve reconhecer e enfrentar situações em que não haja leis e regulamentos locais, né? Todavia, em que as consequências dessas situações sejam conflitantes com o comportamento ético. Então vejam como isso é difícil, né, de ser implementado, né? Mesmo que a lei não impeça, se isso for antiético, a organização que se preza a ter um comportamento
alinhavado com a responsabilidade social, deve pensar nisso. Deve adotar e aplicar normas de comportamento ético reconhecidas internacionalmente, né? Notadamente no que concerne a estudos e pesquisas envolvendo seres humanos e seres vivos em geral, né? Enfim, né? São vários aspectos, né, que devem ser considerados, né? Então, nós vimos aqui algumas questões muito complexas de como esse comportamento ético por parte da empresa pode ser implementado. Então, as partes interessadas. Um princípio de respeito pelos interesses das partes é que a organização ela deve considerar os interesses de todos os atores envolvidos, respeitar esses interesses e responder aos interesses dessas partes interessadas. Então, isso aí é muito complexo, né? Então, obviamente, a organização vai ter que identificar quais são essas partes interessadas, né? E elencar esses interesses, né? E fiscalizar o atendimento desses interesses, algo extremamente complexo, né? O respeito pelo Estado de Direito é o princípio de que a organização aceite que o respeito pelo Estado de Direito é obrigatório, né? Ou seja, o Estado Democrático de Direito refere-se à supremacia da lei, em especial a ideia de que nenhum indivíduo ou nenhuma empresa está acima da lei e que o próprio Estado também está sujeito à lei. Então, o Estado de Direito ele não é um autoritarismo, pelo contrário, ele se contrapõe ao exercício arbitrário do poder. Então, a empresa ela deve respeitar o Estado de Direito, né? Algo que num país como o Brasil é algo extremamente difícil, né? Então, o que eu já havia dito, né? É conveniente que a empresa reconheça, se aproprie de normas internacionais de comportamento e, ao mesmo tempo, implemente dentro da organização práticas que não infringam normas internacionais de comportamento. E uma questão basilar, que é o respeito pelos direitos humanos, respeitar e promover os direitos humanos previstos na Carta Internacional de Direitos Humanos, é uma prática muito interessante. Respeitar a universalidade desses direitos, identificar situações em que os direitos humanos não estejam protegidos e promover medidas para salvaguardar o cumprimento, né, desses direitos, né? E em situações em que a legislação ou a implementação não preveja a proteção adequada dos direitos humanos, seguir o princípio de normas internacionais de comportamento. Isso é algo muito importante, né? Então, nós temos aqui que a organização ela vai ter partes interessadas. Algumas partes interessadas vão estar dentro da organização, outras não. Então, existem expectativas e impactos das ações da organização com a sociedade em geral. Existem interesses e impactos da organização com as partes interessadas, né? Então, essa é uma visão esquemática do que nós falamos há pouco, né? Então, nós temos que ter um reconhecimento da responsabilidade social e promover o engajamento dos stakeholders, né? Então, uma questão imprescindível aqui, né? O reconhecimento dos temas centrais, né? E questões relevantes, né? Então, a organização ela terá que definir a esfera de influência da organização. Nesse sentido, as partes interessadas ou indivíduos, né, elas vão ser identificados e os interesses desses indivíduos em quaisquer decisões ou atividades da organização, eles têm que ser identificados e aferidos, né? Então, a primeira etapa é ter o apreço por essa questão. O interesse refere-se à base real ou potencial de uma reivindicação. Isto é, exigir que algo é devido ou exigir o respeito a um direito, né? Então, nós podemos exigir algo que é devido segundo aspectos morais ou exigir algo que é devido com respeito à lei. A compreensão de como os indivíduos ou grupos são ou poderiam vir a ser afetados por decisões e atividade da empresa irá possibilitar
a identificação dos interesses que estabelece uma relação com a empresa, né? Deste modo, a determinação pela organização dos impactos de suas decisões, né, vai facilitar a identificação de quais são as partes interessadas naquela decisão. Então, dependendo da decisão da empresa, daquele produto, daquele serviço, da atividade, podem haver distintas partes interessadas, né? Então, essa questão é relevante, né? Identificar, né, as partes interessadas, né? Para que possamos identificar, a empresa poderia fazer alguns questionamentos. Primeiro, com quem a organização tem obrigações legais? Segundo, quem poderia ser positivamente ou negativamente afetado pelas atividades ou decisões da organização? Quem provavelmente expressará preocupação com as decisões e atividades da organização? Quem se envolveu no passado quando preocupações semelhantes precisaram ser tratadas? Quem pode ajudar a organização a cuidar de impactos específicos? Quem pode afetar a capacidade da organização de arcar com suas responsabilidades? Quem seria desfavorecido se fosse excluído do engajamento? Quem da cadeia de valor é afetado? A cadeia de valor é um conceito que envolveria todos os elos da cadeia produtiva que adicionam valor a um bem ou serviço, né? Então, identificando, né, as partes interessadas, a empresa ela deveria buscar modos de engajar, né, esses atores, né? Então, para o engajamento desses atores, a organização deve criar um processo justo e adequado, né, para engajar as partes interessadas que são consideradas mais importantes, né. Sempre que possível, é conveniente que o engajamento ocorra com as organizações mais representativas desses interesses, né. Então, quando envolve questões sociais, questões ambientais, envolve sindicatos, envolve ONGs, envolve secretarias de meio ambiente, né. Então, é uma questão muito interessante e muito complexa, né? Vamos avançando, porque a norma é extremamente extensa, e vamos apresentar algumas orientações sobre os temas centrais da responsabilidade social, né? Então, o primeiro deles, aqui elencado, seria a governança. Governança é o sistema pelo qual uma organização toma e implementa decisões na busca de seus objetivos, né? Ela compreende tanto os mecanismos formais, baseados em estruturas e processos definidos formalmente dentro da empresa, como mecanismos informais, que emergem a partir da cultura e dos valores da organização. Tá certo? Então, isso é a questão da governança. A governança ela é vital para que um empreendimento de responsabilidade social logre êxito, né? A governança organizacional é o fator mais crucial para possibilitar que a organização se responsabilize pelos impactos de suas decisões e atividades. E, ademais, integre a responsabilidade social em toda a organização e em todos os seus relacionamentos. Então, sem governança organizacional, não iria lograr êxito um empreendimento dessa natureza. A questão relativa aos direitos humanos, né, são questões básicas conferidas a todos os seres humanos. Então, tem duas categorias de direitos humanos. A primeira refere-se aos direitos civis e políticos, incluindo questões como o direito à vida e à liberdade, igualdade perante a lei e igualdade de expressão. Então, esta constitui-se a primeira categoria. A segunda categoria diz respeito aos direitos econômicos, sociais e culturais, incluindo questões como o direito ao trabalho, o direito à alimentação e o direito ao mais alto possível padrão de saúde, o direito à educação e o direito à seguridade social. Então veja que são questões que são diametralmente opostas à lógica da maximização do lucro, tá certo? Então não é simples implementar isso numa organização moderna, né? Podemos acrescentar aqui as questões inerentes às práticas de trabalho. Então, assim,
O regime de trabalho ele deve ser norteado pela legislação pertinente. As jornadas de trabalho devem ser cumpridas perante a lei. As horas extraordinárias devem vir a ser pagas caso necessário. O ambiente de trabalho ele deve ser limpo, ele deve ser seguro, o trabalhador deve ter à sua disposição equipamentos de proteção individual e coletiva sempre que necessário e possível. Deve haver uma preocupação com a saúde do trabalho, com a saúde do trabalhador. Então, questões inerentes aqui à higiene e segurança do trabalho são de grande relevância aqui, né? Certo? Então, a questão do meio ambiente, que nós já salientamos em outros momentos, o respeito às legislações ambientais, o respeito a práticas internacionais de comportamento inerente ao meio ambiente, o reaproveitamento ou a reutilização de resíduos nos processos produtivos, a destinação adequada desses resíduos, os testes envolvendo animais, envolvendo seres humanos. São várias questões que são relacionadas aqui ao meio ambiente, né? Então, deve haver uma responsabilidade ambiental, deve haver princípios de precaução, deve haver um plano de gestão de risco ambiental e também uma questão de poluidor-pagador, né? Um conceito, se você está poluindo, você deve pagar por isso, né? Ter uma contrapartida financeira sobre esse impacto negativo que a empresa acabou incorrendo. Inevitavelmente, sempre vão ocorrer impactos ambientais, isso é inexorável, né? Então, outra questão que pode ser destacada se refere a práticas de leis de operação, a práticas leais, perdão, de operação. Então, essas práticas leais de operação se referem a uma conduta ética nos negócios da organização com outras empresas, né? Então, essas relações incluem organizações privadas, concorrentes, organizações que são parceiras e órgãos públicos, como agências reguladoras, secretarias municipais, estaduais e federais, ministérios, etc., né? Essas questões referentes às práticas leais, elas dizem respeito ao combate, o que é a corrupção, ao envolvimento responsável na esfera pública, à concorrência leal, ao comportamento socialmente responsável, à relação com as outras organizações e o respeito pelos direitos de propriedade. Então você vê que as grandes corporações dificilmente ou quase nunca têm práticas leais de operação. Tá? Isso aí basta verificar aí na história, né? Então, para ser competitivo, muitas vezes as empresas infringem essas questões, né? Então, é um desafio você implementar isso numa grande empresa, né? Então, o consumidor, as organizações devem oferecer produtos e serviços aos consumidores, assim como a outros clientes que têm responsabilidades para com esses consumidores e esses clientes. Então, por exemplo, uma empresa pode oferecer produtos para um atacadista ou um varejista. Esse varejista vai ter relações com os clientes finais desses produtos, né? Então, essas questões que são mais aplicáveis aos clientes que compram para fins comerciais são tratadas nas práticas leais de operação. Quando nós estamos falando aqui consumidor, seria o consumidor final, né? Então, a responsabilidade social ela envolve, né, práticas leais de marketing, proteção da saúde e segurança dos clientes, consumo sustentável, um serviço de pós-venda adequado, um serviço de telemarketing, soluções de problemas e indenizações, proteção de dados e privacidade, acesso a produtos e a serviços essenciais, atendimento às necessidades de consumidores vulneráveis e desprivilegiados de educação. Então você vê, por exemplo, propaganda para crianças, propaganda de brinquedos e alimentos talvez não tão saudáveis em canais para crianças, né? Então você está tendo um comportamento com consumidores vulneráveis, né? Então isso não é correto, não é eticamente correto, embora no Brasil não haja uma legislação que verse sobre isso. Não é eticamente correto, isso é relativo, né? Mas existem tendências
internacionais em que isso não é uma boa prática. Então, estão vendo que não é simples implementar um modelo de responsabilidade social. As grandes corporações não aplicam esses princípios, é praticamente impossível, né? Então, essa é uma norma muito densa e os alunos que se interessaram, os alunos que forem interessados pelo empreendedorismo, forem interessados aí por criar o seu próprio negócio, trabalhar em grandes empresas, essa norma eu tenho convicção de que ela é muito importante, né? Então, nós temos que conversar também sobre o envolvimento e o desenvolvimento da comunidade. As organizações elas devem se relacionar com a comunidade onde operam, pessoas que não são necessariamente clientes das empresas, devem ser envolvidos nesse processo. Esse envolvimento ele pode se dar por meio de associações, visando, né, o bem comum e o fortalecimento da sociedade civil em geral. Então, é uma questão bem interessante essa participação com a comunidade em geral. Vamos em frente aqui, porque a norma é muito densa. Então, vemos aqui que a governança organizacional vai percolar esses 6 elos aí que foram apresentados e uma visão holística, uma visão sistêmica de como reconhecer esses stakeholders e como engajar esses stakeholders no processo de tomada aí de decisões. Então, essa figura está mais alinhada com o conceito de como integrar a responsabilidade social por toda a organização. Então, temos que reconhecer o papel da responsabilidade social para a organização e identificar os temas centrais e questões e expectativas. Isso vai percolar a organização e as partes interessadas. Algumas dessas partes interessadas fazem parte da organização. Vamos ter esse engajamento e, como produto desse processo, uma contribuição para o desenvolvimento sustentável, né? Então, relações características sobre a integração de organização com a responsabilidade social, foi isso que eu acabei de apresentar aqui, nessa figura anterior. Então, nós temos aí que identificar o tipo da organização, o propósito da organização e a natureza das suas operações e o suporte, né? Os locais em que a organização opera, é necessário identificar, né, quais são as informações sobre o histórico e o desempenho da responsabilidade social dentro dessa organização, quais são as características da força de trabalho, quais são as organizações setoriais que têm se envolvido com a empresa, qual é a missão, quais são os valores da empresa. Então, tudo isso é importante para iniciar esse processo, né? Então, essa compreensão da responsabilidade social diz respeito ao due diligence, que é o processo abrangente e proativo de identificar impactos sociais e ambientais, econômicos também, sejam eles positivos ou negativos, inerentes, né, às decisões e atividades da empresa. Então, isso é que é a compreensão, é fazer essa espécie de diagnóstico, né? Ele também pode ajudar, né, esse due diligence, a envolver o comportamento de outros, né, de outros stakeholders, né? Então, é uma questão bem interessante. Essa determinação da relevância e significância dos temas centrais e questões para a organização. Então, para identificar esses temas, é necessário listar as atividades realizadas pela empresa e identificar as partes envolvidas, como visto em algumas sessões anteriores da presente norma, identificar as atividades da própria organização e de organizações internas e externas da sua influência, e determinar quais são os temas centrais e questões que poderiam vir à tona quando a organização e outros dentro da esfera de influência realizam essas atividades. Tem que se examinar as consequências dessas decisões e atividades, né? Identificar todas as questões de responsabilidade social que se relacionam às atividades cotidianas e as que surgem apenas esporadicamente, né? Então, essas são
questões para determinar essa significância, essa relevância, né? Uma questão aqui, prosseguindo, seriam práticas para implementar, integrar, né, a responsabilidade social dentro de uma organização. Então, nós vimos que a organização tem vários departamentos que têm interesses antagônicos, né? Então, para que haja essa integração, é necessário um sistema de governança organizacional eficiente. Então, a empresa deve implementar e avaliar continuamente esse sistema de governança. E o fortalecimento da credibilidade de uma organização, ele vai vir por meio da prestação de contas, por meio da transparência, por meio da ampla divulgação de aspectos inerentes, né, à responsabilidade social para a comunidade em geral. Então, assim, vimos nesta aula uma visão geral sobre responsabilidade social. Vimos que é um assunto extremamente importante. Então, dependendo da ideologia, das crenças aí do aluno, né, independente dessas crenças, desse posicionamento ideológico, é um tema importante. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que, no atual estado da minha vida, não acredito nas empresas privadas, não acredito na lógica do lucro, não acredito aí no empreendedorismo, não acredito no mercado livre, na competitividade como algo salutar para a sociedade em geral, certo? Então, eu não acredito nisso. Então, grande parte dos alunos de engenharia acreditam nas empresas, o que eu acho extremamente louvável e importante. Então, assim, o fato de eu ter essa minha convicção ideológica, em nenhum momento iria significar para mim que a responsabilidade social não é importante. Sim, ela é importante, né? Embora eu não compactue com o conceito tradicional que é apresentado, né? Mas de forma nenhuma eu diria que não é importante. Então, o interessante é, dentro do ambiente da universidade, nós termos uma posição, como é que eu poderia dizer, de pluralismo de opiniões, né? Então, muitas vezes as pessoas não conseguem reconhecer opiniões diferentes, não conseguem reconhecer divergências, não têm maturidade, não têm discernimento para aceitar as diferenças. Então, nós estamos na universidade, a universidade vem de universo, de plenitude. É importante que nós tenhamos pessoas diferentes pensando de forma completamente diferente. Então, dialeticamente, essas questões opostas iriam se reagir entre si e gerar coisas melhores. Então, por exemplo, quando se tem um violão, as suas cordas estão paradas, né? E nós batemos nas cordas do violão buscando o movimento. Aí é a dialética, a tese, a antítese e a síntese. O estático, o movimento, o conflito gerou a música, o que é mais belo, né? Então, estamos na universidade, é importante que nós tenhamos perspectiva de todas as correntes de pensamento e com isso possamos criar a nossa própria base de pensamentos, uma base que seja subjetiva, seja, como é que eu poderia dizer, autônoma, né? Então não adianta nós lermos e nos assim, apenas aspectos do nosso posicionamento atual. Se nós só lermos coisas, só escutarmos pensamentos do nosso posicionamento atual, isso é uma mediocridade intelectual, né? Nós temos que beber de todas as fontes, ver como todas as perspectivas se posicionam e, com isso, gerar a nossa própria perspectiva. Então, eu não acredito nas empresas, mas estou ensinando para vocês vários aspectos que pode ser interessante, que vocês podem aprender algumas coisas muito importantes com isso, né? E eu aprender coisas muito importantes com vocês. Então, as empresas atuais, é uma tendência mundial, empregar a responsabilidade social, é um diferencial competitivo, é uma questão de marketing, é uma questão de fidelização de clientes, de captação e fidelização de clientes. Então, as empresas que querem se diferenciar devem adotar essa medida, né? Ela pode acarretar em uma melhoria geral da organização,
em seus diversos departamentos, em seus diversos stakeholders. É um empreendimento muito audacioso, um empreendimento que pode não, certamente terá grandes dificuldades de ser implementado, mas caso seja atingido o êxito nesse empreendimento, os resultados são potencialmente animadores, né? Para que isso ocorra, deve ocorrer um comprometimento entre os atores envolvidos, tanto na empresa como fora dela. E os benefícios para a sociedade em geral podem ser muito significativos, uma redução da desigualdade social, uma redução da heterogeneidade entre as pessoas, uma melhoria na qualidade de vida dos trabalhadores, uma melhoria nas questões ambientais, a mitigação dos impactos negativos, né? A geração de receita para pessoas como, por exemplo, catadores de lixo, etc. São várias questões de suma relevância e dentro da sociedade capitalista são benefícios que devem ser vistos com os melhores olhos, né? Então, uma perspectiva bibliografia, né? O livro, o texto aqui da nossa disciplina, que ele fala de capitalismo social e algumas questões inerentes à responsabilidade social. Nós vimos essas questões na aula passada. A norma na qual essa aula aqui foi baseada, certo? Que é o material que vocês devem consultar. Ele está disponível na internet, vocês podem baixá-lo. Não vou colocar o link aqui, mas vocês podem baixá-lo. E um livro que tem uma perspectiva diferente, que é esse livro do advogado canadense Joel Bacon, que é A Corporação, a Busca Patológica por Lucro e Poder, né? Então, um documentário desse livro está disponível no site abaixo, tá certo? Então, é uma perspectiva diferente do status quo. Então, o aluno que tiver interesse pode assistir esse documentário, ele vai ver que as grandes corporações elas não implementam um plano de responsabilidade social, né? Responsabilidade social é um conceito fictício, segundo essa vertente, né? E as grandes empresas não fazem isso de maneira alguma, né? Então, tá interessante, mesmo aqueles que discordem ideologicamente dessa perspectiva, que elas vejam como as empresas infringem a responsabilidade social e os alunos que acreditam nas empresas e que desejam implementar essas práticas podem aprender muito nesse documentário como não fazer, tá certo? Eu recomendo fortemente que esse documentário seja assistido. Então esse era o último slide. Eu agradeço aí a atenção de todas e de